Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Vitarelli. Hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês um trabalho sobre o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e toda a conjuntura que abrange ele, seus limites, potencialidades, tudo que a gente vai poder falar sobre esse programa que é essencial para a garantia da segurança alimentar, que foi um importante avanço na questão das políticas públicas e direitos. Primeiro de tudo, preciso ressaltar que esse trabalho ele é baseado num projeto onde eu, a Caroline Ferreira e a Gabriela Gomes, a gente realizou uma pesquisa bibliográfica, uma revisão de literatura, onde a gente vai trazer a visão de alguns autores sobre a atuação e realização desse programa na cidade de Viçosa, assim como a origem dele de uma maneira geral. Primeiro a gente precisa discutir o que é a fome. A fome ela não se baseia apenas no déficit de produção, ou seja, não é porque está faltando alimento, mas porque esse alimento ele não é distribuído e as pessoas não conseguem acessá-lo. É um problema estrutural que também tem relação com o setor econômico e com a garantia de renda da população. Primeiro de tudo, a gente vai falar da falta de acesso, que dificulta bastante a população de chegar nesses alimentos, né, e as razões pelas quais essa falta de acesso acontece. E, logicamente, a renda da população, porque o PNAE ele não trata apenas de fatores que remetem à alimentação, ele também trata sobre fatores de renda que vão influenciar toda a população que está em volta de onde ele acontece. A má distribuição, como a gente já discutiu, e isso tem fortemente a ver com as condições de vida da população local, tanto na forma como ele se manifesta, quanto na forma anterior à qual ele foi necessário ser inserido. E a gente também vai trabalhar com o conceito da nutrição, né? Que a alimentação não é só matar fome, não é só encher barriga. A alimentação também trata de carências nutricionais que essas crianças, esses jovens vão ter, também em relação às diferentes regiões a qual eles estão. Ele também trabalha o fator geração de renda, porque trabalha com comunidades locais, né, e incentiva a economia solidária e a agricultura familiar. E é essencial para o crescimento justamente por isso. Ele envolve vários setores da sociedade para poder manter sua realização. Bom, para a gente falar de segurança alimentar, a gente precisa considerar que a segurança alimentar ela trata todo de um contexto, de uma condição econômica, né, da sociedade de poder adquirir esses alimentos de uma forma qualitativa e quantitativa a ponto de satisfazer suas necessidades. Não basta só colocar o alimento na boca, a gente também precisa discutir qual alimento é disponibilizado, qual tipo de alimento e como esse alimento é produzido. Hoje em dia a gente tem a discussão sobre o intenso uso de agrotóxicos e outras substâncias que são prejudiciais à saúde. A gente também vai discutir a ideia de desenvolvimento, porque o programa ele não atua somente nas escolas, ele envolve todos esses grupos locais, né? Desde a produção na agricultura familiar até chegar na mesa dos jovens na escola, mas a gente vai entender isso direitinho conforme a apresentação for seguir. Primeiro de tudo, a gente vai traçar a trajetória do PNAE. Em 1930, pela primeira vez, a questão da fome e da miséria é tida como uma questão de saúde pública. Fome e miséria juntos, porque uma para o outro, assim como eu já tinha explicado, né? E em 1940 a gente vai ter algumas medidas como a implantação do primeiro. Foi a primeira vez que implantaram o salário mínimo e também do Serviço de Alimentação da Previdência Social. Em 1945 foi criada a Comissão Nacional de Alimentação, onde eles procuravam estudar esses assuntos que tinham relação com a alimentação brasileira. E uma década depois foi criada a Campanha Nacional da Merenda Escolar. Esses foram os primeiros passos daquilo que a gente considera o programa em si hoje. E vale ressaltar aqui que nessa fase, esse programa ele tinha uma perspectiva assistencialista e tinha a ajuda de outros órgãos internacionais, que realizavam essas parcerias a fim de fornecer subsídios para o programa. Porém, alguns autores, como Peixinho, por exemplo, eles tecem algumas críticas em relação a essa época, onde os alimentos eles não tinham uma abrangência territorial muito grande, tanto em relação à quantidade quanto em relação à diversidade de culturas que eles traziam em si, era bem homogêneo mesmo. E aí na década de 70 a gente vai ter essa campanha nacional da merenda escolar associada ao PRONAM, que é o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição, o que se tornou aí uma diretriz para o programa, que era interligado ao Ministério da Saúde. Então o que acontecia? Esses gêneros alimentares eles eram comprados nacionalmente. Então isso promoveu o desenvolvimento dos produtores locais, né, e contribuiu para um crescimento do poder econômico das pessoas que o programa abrangia. Isso vai impactar diretamente na capacidade produtiva do país. Porém, mesmo assim, ainda tinha algumas problemáticas, como, por exemplo, essa questão da adequação cultural, onde não eram, por exemplo, captados os reais anseios, né, os desejos das pessoas que eram afetadas em relação
a variedade daqueles alimentos, né? Se eles correspondiam à cultura local, se eles eram bem aceitos pelas pessoas, né, etc. Isso se dava pela falta de apoio político e orçamentário, também que nessa época o programa ele era centralizado na figura do governo federal. Então, no início da década de 80, as pessoas começaram a buscar pela descentralização do programa, buscando assim a integração dos estados e municípios na gestão. E vale ressaltar também que em 1979 foi quando o programa tomou realmente o nome de PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, em 88, a gente tem a promulgação da Constituição Federal, onde eles vão instituir uma série de direitos, onde a gente inclui aí o direito social à educação e à alimentação. Como eu tinha citado, as pessoas buscavam descentralizar esse programa para poder ter uma operacionalização mais efetiva. E é só na década seguinte que a gente vai conseguir ver a materialização dessa descentralização. Em 1994, a gente tem aí com a lei número 8.913 a reestruturação da logística do programa, onde eles reduziam os custos de distribuição e ofereciam insumos que condiziam com os hábitos alimentares de cada região. E é justamente esse processo de descentralização que vai permitir que empresas locais e produtores locais possam entrar no programa efetivamente e participar da abrangência dele. Em 2001, mais uma medida foi feita para poder efetivar esse processo. Foi estabelecido que 70% desses insumos eles eram para poder sanar os hábitos alimentares regionais, respeitando a diversidade e a disposição de alimentos de cada região, no caso as tendências agrícolas de cada município. E vale ressaltar que em 2006 o programa atribuiu como responsável técnico pelo programa o nutricionista. Em 2009 o programa vai sofrer algumas modificações. A principal delas é em relação à abrangência de alunos, né? Que além dos alunos da educação básica, agora todos os jovens de forma geral que pertencem à rede pública, eles são atendidos pelo projeto. Ou seja, não só os alunos do ensino fundamental, como anteriormente era definido. Outra coisa também que foi muito importante é que foi estabelecido que pelo menos 30% dos alimentos eles teriam que vir das comunidades locais da agricultura familiar. Então aqui a gente vê em relação à Constituição de 1988, né, onde o Estado fica responsável por efetivar, por garantir esses direitos, e também outras medidas que dão suporte a todo esse contexto que a gente está falando aqui. Então vamos ver aqui um pouquinho da operacionalização do programa, ou seja, como que ele funciona na prática. Primeiro de tudo, como a gente já citou aqui, esse programa não tem a simples função de alimentar exclusivamente os estudantes. Ele pretende trabalhar com uma consciência a respeito da alimentação, como está citado aqui, e também contribuir para o crescimento biopsicossocial, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar. Ou seja, é a criação de toda uma condição para que haja esse ambiente de estudo, que hajam condições dessas crianças estarem no ambiente de sala de aula, prestando atenção, bem alimentadas e principalmente com energia para poder absorver tudo que é passado ali. Então as diretrizes elas vão dizer basicamente em relação a isso, o emprego da alimentação saudável e adequada, saudável, livre de agrotóxicos e outras substâncias que fazem mal, adequada em relação à quantidade, proporções nutritivas, etc. A inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino, ou seja, a criação de uma consciência a respeito do porquê que ele está comendo aquilo ali, e a universalidade do atendimento de todos os alunos, porque abrange todos os alunos da rede pública. E a participação da comunidade no controle social, como a gente tinha falado. O programa sempre buscou descentralizar para poder atender mais pessoas de uma forma mais eficaz, tanto nos aspectos culturais, econômicos, etc., vai de cada região. O apoio ao desenvolvimento sustentável, a gente falou em relação à agricultura familiar, ele trabalha em conjunto com os agricultores locais, com os agricultores familiares locais, e proporciona esse desenvolvimento na região com mais sustentabilidade. E é uma forma de garantir a alimentação no ambiente escolar, e trazer para os alunos esses valores nutricionais que são muito importantes para eles viverem o dia a dia. Bom, então os beneficiários do programa é isso que a gente fala. Os alunos da rede básica de ensino público, o EJA, que é a educação de adultos, e as creches. E também é possível atendimento em algumas entidades filantrópicas que têm um convênio com o programa. Bom, o financiamento entra muito nessa questão de descentralização do orçamento. Ele é repassado segundo o censo de cada região, levando em consideração aí cada realidade, cada perspectiva, e ele é subdividido de algumas formas. Bom, então nesse esqueminha aqui a gente vê como que funciona, O valor ele vem da União, ele vai para a Secretaria de Educação, dessa secretaria ele passa para as unidades executoras e aí chega nas escolas. Esse processo ele é acompanhado pelo Conselho de Alimentação Escolar. Ele acompanha a quantidade dos produtos, atesta a qualidade deles e ele também observa as condições higiênicas sanitárias em que esses alimentos são armazenados e preparados para atender o público. E também avalia a prestação de contas dessa unidade executora. Então aqui a gente vai trazer alguns temas que são referentes a limites e potencialidades. De forma geral a gente tem as potencialidades: o empoderamento feminino, social, político, econômico, familiar, a promoção da autonomia e cidadania, promoção da segurança alimentar em comunidades quilombolas, fortalecimento da agricultura familiar, melhoria da qualidade de vida no campo,
e também o incentivo às práticas agroecológicas. Em relação aos limites, a gente tem aí esses limites da operacionalização, igual eu citei, né? A questão das práticas alimentares conservadoras, uma questão que abrange aí a rejeição cultural, no sentido da diversidade de alimentos, né? Fragilidade nas ações de educação alimentar e nutricional, e essa relação aí do baixo número de profissionais em relação ao número de escolas a serem atendidas. Bom, para finalizar, a gente precisa entender que o PNAE é um programa que vai muito além da segurança alimentar. Então é preciso que a gente destaque aqui que essa questão da fome ela não se baseia em um problema emergencial, é um problema estrutural que deve ser tratado de forma a gerar esse desenvolvimento na sociedade como um todo, para aí sim a gente conseguir garantir o direito à alimentação. Pessoal, agradeço vocês até aqui. Esse é o fim do trabalho. Espero ter sido bem claro em relação a todos os aspectos que o PNAE abrange. Ele é um programa muito complexo e muito grande, e como ele atua no país inteiro, a gente precisa ter noção de todos esses aspectos que estão em volta dele, de uma forma local e de uma forma geral. Muito obrigado, até mais.